Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Esporte SA. E hoje é um bate-papo diferente para mim, pessoal, porque eu vou ter a honra de entrevistar uma amiga que eu conquistei dentro do campo de jogo. Foi árbitra FIFA, dentista, eu quero falar com ela também sobre isso, dentista, árbitra FIFA, teve em grandes torneios e não sei se foi o destino, mas em 2006 eu fiz a final da Copa do Brasil. E ela, em 2016, eu vou deixar ela contar essa história, ela bandeirou 10 anos depois a final da Copa do Brasil. Então eu tenho aqui ao meu lado, Nadine, obrigada por ter aceitado. Vamos bater um bate-papo com Nadine Bastos. Seja bem-vinda ao Esporte SA. Obrigada, Ana, é um prazer. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque você é a minha amiga, a gente teve uma carreira juntos, então para mim é muito importante estar aqui participando desse podcast. Eu tô até emocionada, você acredita, de ter você aqui, de verdade, assim, porque a gente já viveu tantas batalhas, acho que eu queria começar por aí. E a gente vive até hoje, né? As pessoas não têm noção, a gente viveu isso no campo de jogo e na comunicação também. Há batalhas a serem vencidas. Eu queria que você falasse sobre esse momento lindo, que foi a grande final em 2016, fala qual foi o jogo, aonde foi, e os desafios que você viveu dentro do campo de jogo e depois dessa transição para o jornalismo, para a comunicação. Para mim, acho que foi um dos jogos mais importantes da minha carreira, até por ser a segunda mulher a bandeirar uma final de Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Grêmio, em Belo Horizonte. Você bandeirou em 2006, eu em 2016, e ter essa responsabilidade depois de trabalhar numa final masculina, onde todo mundo está voltado para você, dizendo assim, será que é possível isso acontecer? Foi muito difícil, a gente esteve juntas lá, você como instrutora, então para mim também é muito importante, não era só eu de mulher, você também estava nessa final. E é um momento muito especial porque, com certeza, muita gente estava torcendo contra, né? Para que desse Verdade. errado. Isso é muito difícil, quando a gente tem a nossa carreira e mesmo assim a gente sabe que tem pessoas que falam assim, não, ela não vai dar conta do recado. E quando terminou a final, a gente se abraçou, todo mundo comemorou, eu falei assim, a gente deu conta. Deu conta, gente, assim, vale a pena rever esse jogo. E não é porque a Nadine está aqui ao meu lado, não. E nessa noite, ela foi muito feliz quando ela fala assim que a gente tinha uma pressão muito grande, não queriam colocar uma mulher, depois de 10 anos, numa final. E ela foi lá e, assim, arrebentou. Ela acertou todos os lances. Então, assim, você que sonha em vir para a arbitragem, conhecer um pouco mais da função assistência, né? Assistente de jogo. Nós temos hoje a Neuza, que para mim é uma grande assistente, mas assista esse jogo para você analisar concentração, atenção, deslocamento, pressão da torcida atrás da Nadine e a postura e a maneira, porque essa criança aqui que está do meu lado, eu sempre falei isso para ela, e quando ela veio me contar, que a gente ia falar um pouco agora da transição de carreira, que ela estava no auge, tinha acabado de fazer a final da Copa, e ela veio e fala assim, Ana, eu recebi um convite para ir para a TV, eu falei, Nadine, não vá. Mas por que eu disse isso naquele momento? Porque é muito difícil a gente ver uma mulher com qualidade técnica e personalidade para atuar no campo de jogo. E a Nadine tinha personalidade, talento, uma leitura, que eu quero falar sobre isso, que poucos tinham, e eu sabia que para surgir uma nova Nadine, nós iríamos levar tempo, até porque a Neuza não surgiu na sequência. A Neuza precisou de pelo menos 3, 4 anos para ocupar o posto que a Nadine tinha naquele momento. Mas me conta então, depois daquela grande final, uma noite espetacular, aí você decide se tornar comentarista de arbitragem. Foi em 2016, né, a final, e realmente os lances difíceis no primeiro tempo, eu lembro que eu saí, eu falei, será aquele impedimento? Lembrando que não tinha VAR, então não tinha alguém para me salvar. Arbitragem raiz. Era a arbitragem raiz, o que eu preferia. Eu prefiro até hoje. Eu também, eu prefiro até hoje. E em 2017, no comecinho do ano, eu tive esse convite para trabalhar na televisão como comentarista de arbitragem. Era um novo projeto para ter uma mulher comentando em várias competições, né, pelo Fox Sports. E eu senti mais como um grande desafio. Eu sempre gostei de desafios, eu acho que é algo super importante para a gente crescer cada vez mais. E foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu gostava muito de estar no campo de jogo, de trabalhar bandeirando. Então, decidi largar tudo para ir para uma área onde eu não conhecia ninguém,
numa cidade que eu também só costumava ir no Rio de Janeiro para trabalhar e voltar, né, para Santa Catarina, uma cidade grande, com uma cultura diferente. Hoje eu olho para trás, eu até conversei com a minha mãe esse tempo. Que coragem que eu tive. Ele falou, será que eu teria essa coragem de novo? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem mais coragem para fazer mudanças. E a minha mãe fala, eu não acreditei que você fez isso, né? Que você largou tudo, porque não era só arbitragem, eu tinha minha profissão. Eu sou cirurgiã dentista, eu trabalhava no consultório, trabalhava na universidade, então eu tive que largar tudo de uma vez só para ir para uma carreira diferente. Mas eu acho que o que mais me motivou foi o desafio e também a possibilidade de abrir novas oportunidades para mulheres depois do futebol. E é isso que eu queria falar com você agora, Aladine. Eu sei que, respondendo a pergunta que você fez para sua mãe, te conhecendo um pouquinho, em várias situações, porque quando a gente é atleta de alto rendimento, a gente trabalha o estresse no limite, você encararia. Não tenho dúvida que você faria isso agora, hoje, se surgir um convite novo de você aceitar. Não tenho dúvida pela personalidade que você tem. Hoje, você sendo, porque é notório, e eu vi isso, inclusive, agora que eu estou voltando para a comunicação, voltando a falar sobre a arbitragem de uma outra maneira, o como e o quanto você é uma referência quando se fala de comentários de arbitragem no papel da mulher, se fala de Nadine Bastos. Você tem consciência, percepção disso? Claro, a gente tem pessoas que conversam com a gente, elogiam o trabalho, mas a gente não tem noção assim, né, de tudo que acontece, ou como você é referência. Como era na arbitragem também, a gente não tinha muito essa noção do tamanho. Mas eu fico muito feliz com esse comentário que você fez, fico muito feliz quando as pessoas falam comigo e falam, eu vi você lá, eu sempre te acompanhei desde o início. Então, isso é gratificante e faz com que a gente continue. É o que nos dá força para continuar, de falar assim, apesar de ter pessoas criticando, sempre tem alguém que também está te acompanhando da maneira positiva. E a gente precisa pegar mais esse lado, né? Porque a gente é muito criticada em várias vezes, até por ser mulher ou por estar no futebol. Então, sempre tentando vencer esse obstáculo. E quando tem uma pessoa que fala assim, eu gosto do seu trabalho, isso me deixa muito feliz. Então saiba que você é muito admirada, eu te admiro, você sabe disso, pelo trabalho no campo, pela sinceridade que a gente tem uma com a outra sempre. A gente teve altas discussões. Já brigamos. Mas tivemos altas conquistas juntas também. E eu quero falar um pouquinho, Nadine, desse outro lado. Todo mundo sabe do preconceito que a gente vive no campo de jogo. Sim. O preconceito que a Edna vivencia no campo de jogo. Que a Neuza, né? Quando eu falo é a Edna Alves, a Neuza Bach, árbitras e assistentes, mas eu voltando para a comunicação agora, e me chamou muita atenção, depois que eu fiz um jogo como comentarista de arbitragem, de grande visibilidade, o ataque em massa dos haters. Sim. E eu acho que você provavelmente já vivencia isso, e mais tempo por estar exposta na televisão. Você utiliza para lidar com essa pressão agora, como comunicadora, as mesmas técnicas que a gente utilizava no campo de jogo, ou você avançou para conseguir anular? Porque às vezes as pessoas são cruéis. Eu não sei se com você acontece. Sim. Comentários claro. Dificílimos de se ler até. Eu acho que no campo, na época que a gente atuava, era um pouco mais blindado, né? Essa questão, até porque a FIFA não permitia que a árbitro tinha redes sociais, então a gente não poderia falar com a imprensa. Hoje é um pouco mais maleável, mais flexível essa parte. Os árbitros têm redes sociais, eles às vezes participam de podcasts. Então eu não tinha também tanta dificuldade de lidar, porque eu não usava muito, então nem via muito, né? E, para falar a verdade, assim, eu não ficava vendo os programas de televisão de esporte que estavam criticando a arbitragem. Até porque a gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente acerta. Então, eu não precisava ficar me martirizando quando eu tinha errado. Eu queria saber o motivo pelo qual eu errei e tentar melhorar sempre. Agora, na televisão, não. A gente está muito mais exposto. A gente trabalha com redes sociais, então é fácil você ler esses comentários. No começo foi muito difícil para mim, porque dava vontade de responder, dava vontade, sei lá, de querer entender o porquê que as pessoas estão te atacando tanto assim. Eu acho que eu tive um crescimento, uma maturidade emocional muito grande com o tempo, assim, né? Claro que eu apanhei bastante e fiz algumas coisas que hoje eu não faria, de responder.
Mas foi com o tempo, com o trabalho, com terapia, com uma maneira de entender que o meu trabalho é assim, que as pessoas nem sempre vão achar que eu falei o certo, e ainda mais em jogos do Campeonato Brasileiro, onde sempre o torcedor ele é muito fanático, então quando você fala A, ele entendeu B, ou ele não quis entender, ele queria que você falasse A. Não, e ele acha que a opinião do comentarista de arbitragem, aí não importa o gênero, que ele está indo ou a favor ou contra o clube dele. E esse não é o nosso papel. O nosso papel ali, você vai concordar, né, Nadine, é informar sobre a tomada de decisão do árbitro. E não importa se é para a equipe A ou para a equipe B, mas o que eu percebo é que o torcedor parece que se você concorda com o árbitro, você está indo contra ele. Sim. E se você discorda, você está indo a favor da outra equipe, mas você nunca está certo. Não, a gente nunca vai ser unânime. Isso aí eu tenho uma consciência e graças a Deus, hoje eu saio muito tranquila. Eu sempre tenho que ter comigo que a minha consciência está limpa. Eu falei aquilo porque, de fato, eu acredito naquilo e não porque eu fui influenciada por alguém ou por alguma coisa ou pelo externo para falar. É pênalti ou não pênalti. Então, quando eu estou com a minha consciência muito tranquila, que é o que eu preciso para trabalhar, eu sei que as pessoas, alguns vão dizer que eu errei, outros não. Então, eu saio de lá assim, ok, eu fiz o meu trabalho, eu acredito naquilo que eu falei. Então, tá tudo certo. Agora, se eu não acreditasse no que eu estou falando, eu achasse que é pênalti, eu ter que dizer que não é, achando que é, isso, para mim, eu largaria a profissão. Então, graças a Deus, nunca teve nenhum tipo de pressão para falar uma coisa ou outra. Eu sempre tive a liberdade para falar o que eu quiser na transmissão de todos os canais que eu trabalhei. Então, eu saio com a consciência mais tranquila, assim. Mas é difícil trabalhar com os haters, mas hoje eu... Quer saber? Quer falar? Fala. Eu não... Já aprendeu a lidar. Desprendi, mas com muita terapia também. Com muita terapia. E aí a importância e a beleza da terapia, porque eu faço terapia já há muito tempo, a Nadine sabe disso, comecei lá como instrutora. Como gestora, quando estive na federação, precisei até mais da minha terapeuta. A arbitragem também precisa, né? De um trabalho específico. A arbitragem, a gente iniciou um trabalho em 2013 com a Marta Magalhães, de uma maneira muito embrionária, muito inicial, e que, lamentavelmente, hoje, assim, algumas federações possuem esse profissional para dar apoio aos árbitros. A Confederação Brasileira deixou de ter, eu espero que repense e que volte a ter esse profissional, porque, de fato, na era das redes sociais, lidar com... E a pressão é muito grande, com a pressão, né? com as ofensas, é algo terrível e absurdo. Agora, você falou aqui sobre a idoneidade que você tem, eu sei disso, e que eu tenho na minha forma de atuar, e erro pela minha convicção e acerto pela minha convicção. Isso era dentro do campo de jogo, isso foi como instrutora orientando, isso como gestora. A gente não vai acertar sempre, né? Mas... Errei e acertei com as minhas convicções, sem ceder à pressão A, sem ceder à pressão B. E às vezes que me gerou dúvida, isso que eu quero te perguntar, que gerou dúvida, eu fui atrás de profissionais que eu respeito no campo da instrução da arbitragem internacional, para aprender algo mais e falar, opa, isso me gerou dúvida, eu preciso melhorar, para que num próximo comentário ou numa próxima aula eu faça uma aula melhor e um comentário melhor. Eu acredito que você atue no mesmo caminho. E eu quero falar um pouquinho agora, Nadine, sobre gestão. A gente está vivendo um momento de mudanças no cenário nacional. Em menos de 5 anos, a gente teve de 3 a 4 gestores diferentes. E um dos desafios que acho que dificulta o nosso trabalho também como comentaristas é falar de uniformidade e consistência em um campeonato que não tem uniformidade e consistência, né? Eu acho que um dos pontos que eu trabalhei muito como gestora era criar indicadores para definir o porquê que um árbitro é melhor que o outro. Eu acho que é importante você ter uma referência de indicador, não só de indicador físico, indicador técnico, indicador social e mental, que são valências para serem avaliadas, não se apegar somente à categoria do profissional. Lógico que quanto mais experiência você tem, se você é FIFA, se você é nacional, se você é básico, existe uma importância e principalmente o cuidado com a aplicação da regra. Que o que é dado para uma equipe, isso tem que ser em todos os jogos, né? Isso teria que ser praticado em todas as partidas, e aquele que errou, a gente, por mais que doa, assumir que houve um erro, porque a gente também está educando quando a gente admite que aquela linha foi mal executada. Os também precisam saber, né? Saber que aquilo foi mal executado. E hoje,
nós somos cobrados também por dirigentes de arbitragem sobre os nossos comentários. E eu queria saber a sua visão, como você vê nesses... Você já está na TV há 8 anos, né? Anos, não é isso? Isso. Essa mudança nesses 8 anos, como você enxerga de fora e qual seria, na visão da Nadine, na cabeça da Nadine, um formato melhor de operação da gestão de arbitragem no nosso país? Primeiro, eu acho que essa mudança ela prejudica, né? Essa mudança constante, eu acho que precisa de um tempo de trabalho, até porque não vai formar um árbitro de um dia para outro. Principalmente a falta de critério, que eu acho que é a maior dificuldade da arbitragem brasileira. O árbitro em um jogo ele apita de uma maneira, em outro jogo ele já apita diferente. Há um mesmo lance, um árbitro marca, o outro árbitro não marca, o árbitro de vídeo chama, o outro não chama. Então essa falta de critério, para mim, é o maior problema da arbitragem brasileira. E a gestão, essa mudança de gestão é que cada vez, a impressão que eu tenho, né, é que cada pessoa que assume, ela quer colocar o estilo dela. Ele quer criar algo personal do que... Para dizer, fui eu que fiz, eu que fiz dar certo. A mensagem mundial. Do simples, vamos dizer. Chega lá e faz o simples de uma maneira... Não. Na gestão passada, o árbitro de vídeo não interferia. Agora vamos mandar interferir, né? Já que a gente está na dúvida, bota em todo lance aí, chama o árbitro no campo. Então, são mudanças que não ajudam. Porque quando você conversa com um árbitro, ele fala, semana passada era para fazer isso, semana que vem já é para fazer outra coisa. Então, nem eles mais sabem o que é para fazer. Então, acho que dificulta muito essa troca constante. É preciso colocar na cabeça um formato e tentar seguir aquele formato. Eu, Nadine, colocaria menos profissionais para trabalhar nas grandes competições, porém, eu colocaria eles profissionalizaria um número de árbitros, treinaria, que nem a gente trabalha de manhã, de manhã vai toda a equipe trabalhar com árbitros de vídeo. Vamos lá, vamos trabalhar esse conceito. À tarde, vai para o campo de jogo. Mas fazer um treinamento diário. Você vai viajar, então, sei lá, eu não sei se há uma sede no Rio de Janeiro, uma sede em São Paulo, que seria mais fácil até pela questão de locomoção dos árbitros para os jogos, mas isso tem que ser feito. Você fala criar um núcleo de treinamentos, né? Existe uma proposta da atual gestão de que para 2026 um grupo de árbitros selecionado nessa última temporada serão os privilegiados a iniciar um projeto de profissionalização. Pelo menos é essa a bandeira desta nova gestão, que eu gosto. Eu, assim como você, eu gosto dessa linha de pensamento, mas eu não acredito que vai ser a profissionalização que irá resolver os nossos problemas. Não, sim. Não é só isso. Eu acredito que passa muito mais pelo que a gente está debatendo, de você ter um formato de trabalho bem marcado, uma linha de trabalho bem decidida, e trabalhar com afinco os instrutores, os analistas, o ecossistema da arbitragem para que a gente consiga a tão sonhada uniformidade e consistência. Eu sempre acreditei em tudo na vida e que a educação é o início de tudo, né? Então não adianta eu ter um instrutor que não esteja capacitado para formar um árbitro. Agora você tocou no ponto. Que aí para você eu posso perguntar, você acha que os instrutores... Olha, a primeira polêmica do podcast. Os instrutores e os analistas, eu não vou falar só de instrução não, porque aquele que avalia também tem que saber avaliar. Sim. Os instrutores é o mais difícil, né? E os analistas, você acha que eles estão preparados para os cargos que ocupam hoje no nosso país? Sinceramente, eu tenho que falar a verdade. Por favor, por favor. Não. Eu acho que não adianta trabalhar o árbitro e não trabalhar quem comanda o árbitro, né? Tô numa partida, tá todo mundo lá junto, sai da partida, o avalista fala: não, foi tudo certo, tá tudo certo. Não tá tudo certo, tem vários pontos. A gente sabe que tem pontos de melhora sempre. Então, pelo menos na minha época, eu já achava que é uma parte onde tem dificuldade na formação, né, dos instrutores e quem te avalia. Às vezes, o jogo não deu problema nenhum, mas assim, você como árbitro sabe que tem muitos pontos ali que precisam melhorar, mas ninguém te falou nada, não é você que vai falar. Você vai passar batido, né? Ninguém viu. Você vai se autopreservar, lógico. Claro. Então, eu acho que falta muito essa conversa, mas precisa de uma cabeça maior, né? Alguém com uma estrutura para ter essa formação. Senão, o árbitro não respeita. Esse é o ponto que você trouxe agora,
que é interessante para quem está nos acompanhando, e é uma luta que a gente tinha, eu quando fui árbitra, depois quando me tornei instrutora, e eu sei o quanto eu fui chata e fui crica, porque eu cobrava isso dos meus instrutores. Sim. Porque quanto mais experiente nós somos como árbitro e chega a patamares internacionais, mais acesso à informação nós temos, a idiomas diferentes e a treinamentos diferentes. Então, quando a gente chega nesse patamar, você sabe qual é o profissional que vai falar com você e o que ele está falando faz sentido, ele está te corrigindo de fato, e aquele que às vezes não está preparado para dialogar com você. Ou falar algo totalmente contrário do que foi falado para você numa entidade maior, né? Que aí é um ponto que a gente precisa, eu acho que o que falta para nós aqui também, quando você tocou num ponto que eu gostei da sua coragem, quando você fala que os dirigentes querem ser mais gestores de uma linha de pensamento pessoal do que mundial, porque se a gente tem uma diretriz que é FIFA, por que não segui-la? Eu acho que seria mais fácil para nós termos esse padrão. Acho que seria mais fácil para o árbitro, para o comentarista, para o torcedor seria entender. mais fácil você seguir. A FIFA priorizou isso. Eu vou seguir e não falar assim, eu vou inventar algo para a FIFA colocar o que eu inventei. Gente, por favor, não faz sentido, né? Então, é mais fácil seguir o que é feito no mundo inteiro. Não tenta inventar alguma coisa para dizer, eu inventei e a FIFA agora acatou o que eu inventei. Não. Eu tenho uma premissa, você sabe disso, que fazer o simples, bem feito, nós arrebentamos no campo de jogo. Eu sempre tive isso. O árbitro que vai para o campo, que conhece as regras, que sabe aplicar e faz isso de uma maneira simples, sem inventar. Sem querer aparecer tanto, sem né? querer. Porque hoje... a probabilidade de você fazer uma grande arbitragem e passar despercebido é muito grande. E eu queria ir nessa linha perguntar para você, eu tive a honra de entrevistar o Arnaldo César Coelho, e eu vou te fazer mestre Arnaldo. E vou te fazer uma pergunta que eu fiz para ele. E eu venho depois do Arnaldo, não tem como agora. Que honra. Não tem como. E eu vou fazer uma pergunta que surgiu do bate-papo com ele. A primeira pergunta, eu perguntei para ele, nós somos da geração arbitragem raiz, o advento VAR. E ele não gosta. E ele deu a opinião dele, é sabido, ele é contrário sim. ao advento VAR. Eu queria saber a sua opinião sobre esse recurso, essa tecnologia. Eu vou ser sincera novamente. Eu teria muita dificuldade de trabalhar com VAR se eu tivesse, porque, primeiro, eu acho que o árbitro está ali para tomar a decisão. Né? Óbvio, teve alguma coisa extraordinária, sei lá, a bola entrou 2 metros e ninguém viu, ou então alguém deu uma cotovelada e ninguém viu. Aí sim, vai te salvar. Agora, hoje o árbitro, como está sendo feito, não é que eu sou contra, mas eu não acho que está sendo feito direito, né? O árbitro, ele está jogando a responsabilidade para o árbitro de vídeo. Isso eu não acho correto. Quem apita hoje é o árbitro de vídeo. Neste ponto, com muito pesar e dor no coração, eu concordo com você. Hoje, né? Estou dizendo hoje. Eu concordo, porque assim, a gente está vendo uma geração de árbitros que estão surgindo. Eu poderia citar aqui uma lista de novos árbitros que estão atuando na Série A e Série B do Campeonato Nacional, que nota-se que ele viu a jogada, ele não decide porque ele sabe que se foi um possível pênalti vão chamá-lo. Eu não gosto disso. Quantas faltas perto da grande área, que são fora da área, tá? Mas aqui, no limite, o árbitro, ele não marca. Os jogadores... Pararam de marcar, Pararam de marcar, o que para as equipes é prejudicial, porque uma falta fora da grande área, mas de frente para o gol, é uma grande chance de fazer um gol. Mas o árbitro não está marcando porque ele fala assim, se for dentro, o árbitro de vídeo vai me chamar. Então, é meio que deixa. Daí foi fora, o árbitro de vídeo não pode chamar, então segue o jogo numa falta claríssima, que ele deixou de marcar. E aí a gente precisa de resgatar os grandes árbitros que assim apitavam as faltas que eram faltas e quando deixavam o jogo seguir é porque tinha controle do jogo. E o mesmo critério, né? E o critério na durante aplicação. O jogo. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem jogos que são picotados com 40, 45 faltas. Isso. E temos jogos com 17 faltas. Será que um jogo é tão diferente do outro? Essa disparidade se justifica? É um ponto de atenção nessa nova era do uso da ferramenta VAR. E assim, eu, óbvio, gosto de jogo... Somos todo mundo duas. Dá como referência, né? A Inglaterra, né? Referência à Premier League. Claro, 15 faltas, 14 faltas no máximo. Isso, é muito bom. Porém, quando as duas equipes não querem jogar e elas estão fazendo falta, você precisa marcar porque é uma falta. Então, é isso que contato físico existe, mas uma falta clara de quase um pisão na canela do outro é falta, né? Não é, não, é contato físico. Não, é falta, você tem que marcar.
Então, é isso que eu acho que a arbitragem brasileira ela peca um pouco. Muitos árbitros, jovens principalmente, querem deixar o jogo correr e às vezes eles deixam de marcar alguma coisa que é muito clara e acaba prejudicando as equipes, né? Agora, uma pergunta para você. Eu vou olhar para quem está nos assistindo. Se a Nadine Bastos recebesse um telefonema hoje da presidência da Instituição Majoritária Nacional, Nadine, você está convidada a ser diretora do departamento arbitral. Qual seria a resposta da Nadine? Olha, não sei. Estou muito feliz com o que eu faço hoje, trabalhando no SBT, no Amazon Prime. Mas é como se fosse um desafio também, né? Seria um desafio diferente. Mas se for para trabalhar da maneira que é feito, muito obrigado pelo convite, não. Você falar assim, você tem autonomia para fazer uma equipe, para colocar... Aí eu posso pensar. Aí sim, posso pensar, mas do jeito que eu acho que está sendo feito nos últimos anos, não. Então, eu te pergunto porque eu fiz essa mesma pergunta pro professor, pro mestre Arnaldo César Coelho. E falei, mestre, você já foi convidado várias vezes, sim, e por que nunca aceitou? E ele foi de uma verdade, porque o sistema não permite. É falido, né? Ele falou essa palavra, quem quiser, assista a entrevista que fiz com o Arnaldo César Coelho. E aí, quando ele respondeu isso... Ele já não acredita na mudança. Né? Confesso que me impactou. Sim. Me impactou. Foi forte para mim ouvir de um profissional extremamente inteligente. Sim. E que foi árbitro de final de Copa do Mundo. Referência na arbitragem. Referência para nós falar isso. Ele desistiu. Desistiu. Pô, essa é a ponderação. É a palavra, tipo assim. Nadine, a gente está chegando ao final, infelizmente, do nosso bate-papo. Novamente quero te agradecer. Nossa, estou emocionado de estar com você aqui, porque é bacana quando a gente tem colegas que se tornam amigos e que a gente se admira, não só pelo nosso trabalho, nas nossas atividades, mas principalmente pela pessoa. Eu admiro muito a sua pessoa, muito a sua força. Em espanhol a gente fala de caráter. E assim, é sempre um clichê, mas assim, qual é a mensagem que você deixaria para as mulheres que trabalham no futebol, que são vítimas de assédio, seja em qualquer área? Porque quando a gente fala futebol, a gente não está falando só de arbitragem, não. Sim. A gente está falando das nossas colegas comunicadoras, jornalistas, médicas, fisioterapeutas, gestoras. Qual a mensagem para essas mulheres que amam o futebol, que querem trabalhar no futebol e que sofrem preconceito como nós já sofremos? É forte, né? Para elas nunca desistirem do que elas gostam de fazer, sempre acreditar que é possível e, o principal, ter coragem para fazer as denúncias, ter coragem para fazer o correto e ter coragem para seguir em frente. Sensacional. Confiar em si sempre, né? Sempre. Agora vamos lá. Para quem no campo de jogo já fez final de Copa do Brasil, já teve em torneios internacionais, como comentarista fez Champions League. Gente, eu ainda sonho com a Champions. Fez Champions League, já fez Copa do Mundo. Fiz. Todos os campeonatos estaduais e nacionais. Qual é o sonho da Nadine agora? Eu fiz a Copa do Mundo no estúdio, né? Então, meu sonho agora é fazer a Copa do Mundo no estádio, porque assim como a Champions League, quando você está numa final de um campeonato desse tamanho, não tem nada parecido, é como estar no campo. É o que chegou a mesma sensação de... Nadine, qual é a sensação de estar bandeirando? É indescritível. E estar trabalhando uma final de Champions League para mim foi um sonho. Eu trabalhei em 4 finais, então eu estou realizada, mas ainda quero trabalhar em muitas mais. Agora, a final ou uma Copa do Mundo no estádio, sentindo a vibração. Em loco ali, né? Dos torcedores da maior competição do mundo. Então, acho que meu sonho, espero que aconteça ano que vem. 2026. É trabalhar no estádio numa Copa do Mundo. E eu vi que uma das emissoras que você trabalha já está negociando os possíveis direitos. Vamos orar para que dê certo. Nadine, eu já tive chorar, eu já tive trabalhar com profissionais, muito, né? Com profissionais que lamentavelmente não respeitavam a sua qualidade técnica. Não vamos entrar aqui nessa particularidade.
e você ficou anos ali no campo, depois foi para a comunicação, e tenho certeza que nesse seu caminho como comunicador eu não tive tão perto, mas acredito que também deve ter tido momentos em que você chorou. Mesma dificuldade sozinha, também. Passou por dificuldade. Para a gente fechar o nosso bate-papo e eu te agradecer de coração, assim, valeu a pena tudo que você passou, toda a lágrima que escorreu no seu rosto, para esse momento que você está agora, sendo admirada por tantos? Valeu a pena, faria tudo de novo. Não foi fácil, não foi nenhuma das duas carreiras, né? Nem como árbitra e nem como comentarista. Foi difícil, chorei muitas vezes, pensei em desistir muitas vezes. Mas é como eu falei, você precisa acreditar em você precisa fazer aquilo que você gosta e ter coragem para seguir em frente. Minha amiga. Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, pelo carinho e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gostaram? Gostaram? Eu espero que sim. Na próxima teremos mais. Eu ainda não tenho o nome do convidado, que a gente está discutindo alguns, mas é interessantíssimo, são alguns nomes. O que eu estou pensando, eu olhei do lado, porque eu olhei para minha produtora aqui, a Débora. Tem alguns nomes nessa linha, mas assim, olha que história linda que foi contada pelo Arnaldo. A experiência da Nadine. Fique com a gente, fique acompanhando a cada novo capítulo uma história de vida diferente que é capaz de não só ser como inspiração, mas principalmente, que é o que eu acredito, transformar a vida de quem está nos vendo por meio do exemplo e por meio da história. Muito obrigada e até a próxima.